E aí, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Química. Estamos finalizando a nossa série de ligações químicas. Nós vimos no início da nossa série que os elementos obedecem à regra do octeto, que diz que os átomos precisam ter 8 elétrons na última camada para adquirir estabilidade. Na ligação iônica, que envolve metais e não metais, os metais doam seus elétrons para os não metais, assim os dois adquirem estabilidade com 8 elétrons. Na ligação covalente, existe o compartilhamento dos elétrons e ambos adquirem estabilidade com 8. E hoje nós vamos ver na ligação metálica, que vai envolver apenas metais. Ligação metálica envolve apenas metais. Ligação covalente envolve apenas não metais. E a iônica envolve metal e não metal. Na nossa querida tabela periódica, todos esses elementos azuis são os metais, tá bom? Então, observe, ligação metálica é a mais simples de todas. Porque, na verdade, como envolve apenas átomos de metais, todos esses metais, eles estão juntos num aglomerado de átomos. Aqui eu coloquei o elemento ferro, o metal ferro, que é o elemento que a gente mais conhece, é o metal que mais conhecemos, né? Por exemplo, você usa um aparelho ortodôntico, e aí cai um pedacinho de comida, fica enganchado lá, diz, ai, caiu comida aqui no ferrinho do meu dente. Todo mundo diz isso, né? Mas na verdade, aquele material é um metal, não é ferro, né? É o níquel. Porque se fosse ferro, enferrujava logo no primeiro dia, tá bom? Então a gente precisa ter esse cuidado que o metal, o ferro é um metal, mas nem todo metal é ferro, tá bom? Existem milhares, existem diversos, centenas, digamos assim, centenas de elementos metálicos, tá? E a gente confunde muitas vezes com ferro. Mas eu coloquei aqui o ferro porque é o elemento que a gente mais conhece, tá? Observe que existem um aglomerado de átomos de ferro, todos postos organizadamente, e existem elétrons livres na superfície do metal, tá bom? Observe aqui. Na ligação iônica, o metal vai perder os elétrons para adquirir estabilidade e o não metal vai receber esses elétrons. No caso da ligação metálica, não existe não metal para receber esses elétrons. Os elementos simplesmente cedem os elétrons e os metais cedem seus elétrons e não existe nenhum átomo que possa receber esses elétrons. Então, os elétrons vão ficar livres, tá? Existem elétrons livres na superfície do metal. Gente, essa característica dos metais nos trazem várias propriedades dos metais que a gente pode conhecer. Primeira coisa, brilho metálico. Qual é a característica do metal que a gente olha para aquele material e sabe que é um metal? Ou olha e diz, não, isso não é um metal, isso é plástico, isso é papel, isso é madeira, né? E quando a gente tem um metal, a gente sabe logo que é um metal, por quê? Existe uma cor e um brilho metálico, característicos do metal, tá bom? A gente reconhece o metal justamente pelo brilho, tá bom? Isso se dá pela presença de elétrons livres na superfície do metal que refletem a luz, dando aquele brilho característico dos metais, ok? Segunda propriedade, talvez a mais importante para nós, né? A que mais tem utilidade no nosso dia a dia, é que os metais eles são ótimos condutores de eletricidade e de calor, tá? A questão de existirem elétrons livres, sempre a gente vai voltar para a mesma informação. A questão de existirem elétrons livres na superfície do metal dá essa propriedade da condutividade. Existe uma mobilidade, uma facilidade das cargas elétricas de passarem por um metal por causa desses elétrons livres do que passar por outro material, tá bom? E aí, sendo eles bons condutores de calor, sem serem consumidos pelo calor, né? É porque eles têm alto ponto de fusão e ebulição, tá certo? Eles são sólidos, eles são sólidos
a temperatura ambiente, exceto um único elemento, que é o mercúrio. Mercúrio é o único metal líquido à temperatura ambiente que existe, tá? O gálio também é líquido, mas a temperatura ambiente, ele é sólido. Num pequeno aumento da temperatura, um mínimo aumento, ele começa a passar para o estado líquido, né? Ele começa a fundir, tá bom? Mas é uma pequena diferença na temperatura. Antigamente, os termômetros eram construídos com mercúrio, tá certo? Por ele ser um metal líquido e ele é termosensível, em pequenas diferenças de temperatura, ele já se expande, né? Ele tem essa característica de se expandir, de se dilatar. E aí ele vai preenchendo as escalas do termômetro. Mas foi proibido no Brasil porque o mercúrio é um metal pesado. Ele entra na corrente sanguínea e não sai, né? Ele é cancerígeno. E as pessoas costumavam quebrar aquele mercúrio de vidro e ficar brincando com o mercúrio na mão, sendo que é um metal altamente tóxico, perigoso, tá bom? Então foi proibido e agora a gente só tem o termômetro digital, ok? Outra informação, gente, é que eles têm baixa energia de ionização. Priscila, eu nunca ouvi falar de energia de ionização. Gente, basicamente é a força de atração exercida pelo núcleo do átomo aos elétrons da última camada, tá bom? Esses elétrons que ficam livres na superfície, eles são justamente os elétrons que ficam nas últimas camadas eletrônicas, tá? Que vão ficar livres. Eles são pouco atraídos pelo núcleo do átomo, por isso que existe uma facilidade muito grande de perder elétrons e de se tornarem cátions, que são íons positivos, tá? Eles têm maleabilidade, eles têm facilidade de se transformarem em barras, né? Barras de metal ou chapas de metal, batendo ou prensando, eles se transformam em chapas. E eles têm a ductilidade, que é a capacidade de se tornarem fios. O que seria da condutividade elétrica se os metais não pudessem se transformar em fios, né? Em fios da nossa instalação elétrica, né? Uma curiosidade para vocês, gente, quais são os metais mais preciosos que a gente conhece? Em primeiro lugar, o ouro, a prata em segundo lugar e em terceiro o cobre, né? E a explicação para isso é passando pela dificuldade de se encontrar o ouro e tudo, a dificuldade de encontrar a beleza desses metais, né? Porque o ouro é o que tem a cor mais diferenciada, é dourado, e o cobre já é mais acobreado, um dourado avermelhado, alaranjado, e a prata já é bem prata branca, né? Uma coloração branca, um prateado diferente do que dos outros metais, tá? Fora a beleza, fora a dificuldade de se encontrar, a propriedade que coloca-se nesses metais, sendo eles mais preciosos, é porque eles têm a maior condutividade elétrica do que os outros elementos, tá bom? O ouro está em primeiro lugar, em terceiro está o cobre. É por isso que o cobre é utilizado na nossa instalação elétrica, por causa da sua alta condutividade elétrica, ok? Gente, eu espero que tenham ajudado vocês. Leiam mais a respeito, se informem mais e resolvam as atividades. Eu vou deixar um grande beijo. Gente, não esqueça de dar o seu like aqui. Se você não é inscrito no meu canal, por favor, clique no sininho, me ajude a divulgar esse canal para que outros estudantes possam se beneficiar, tá bom? Um grande beijo, a gente se vê na próxima aula. Tchau!